E agora vamos resolver a questão 150 da prova amarela do Enem 2020. Ela diz assim: a caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto, com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões de 2 por 3,51 por 4 centímetros. Dado 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, a escala usada pelo arquiteto foi 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000 ou 1 sobre 100.000. Qual foi a escala utilizada pelo arquiteto? Essa é a pergunta que nós precisaremos responder. Para responder essa pergunta, precisaremos entender relação entre grandezas, precisamos saber fazer transformação de medidas e também precisamos conhecer o conceito de escala. Se você sabe fazer isso, você não terá dificuldade de responder a questão. Mas se você não sabe, assiste esse vídeo que eu vou ensinar para vocês agora. Tá? Resolvendo a questão, voltando aqui para reler o comando diz assim: a caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros. Então, a capacidade 28.080 litros. A capacidade dessa caixa d'água em tamanho normal é de 28.080 litros. Essa é a primeira informação que ele nos dá. Em seguida, ele diz: em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões de 2 cm por 3,1 cm por 4 cm. Veja que na maquete ele não me dá mais a capacidade, ele me dá as medidas da caixa. E para encontrar a capacidade, para que eu possa encontrar a relação e responder a pergunta, eu preciso calcular essa capacidade aqui da maquete. Eu preciso fazer 2 vezes 3,51 vezes 4. Por ser uma multiplicação, eu posso fazer logo 2 vezes 4, que é mais fácil de encontrar o resultado, e depois fazer por 3,51. Aqui eu preciso tomar um cuidado muito importante, porque 2 centímetros vezes 4 centímetros não é 8 centímetros. O resultado eu não posso colocar 8 centímetros. O resultado é 8 centímetros ao quadrado, porque eu estou fazendo centímetro vezes centímetro. Assim como quando eu for multiplicar o 8 por 3,51, o resultado não será 8 centímetros ao quadrado, será 8 centímetros ao cubo, porque eu terei centímetro ao quadrado multiplicando por centímetro. Então, para encontrar a capacidade dessa caixa d'água aqui representada por essa maquete, eu preciso fazer 2 vezes 4, que vai dar 8, e depois multiplicar por 3,51, e esse resultado será centímetro ao cubo. Fazendo isso, eu tenho 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 3,51. 3,51 vezes 8, 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 5 é 40, coloco o 0 e vai a 4, 8 vezes 3 é 24 e 4 é 28. Se aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu terei duas casas decimais. 28,08 centímetros cúbicos é a capacidade dessa caixa d'água que está representada aqui nessa maquete. Eu posso colocar aqui 28,08 centímetros cúbicos é a capacidade da caixa d'água na maquete. Então, com isso, eu já tenho a capacidade da caixa d'água em tamanho real e a capacidade da caixa d'água aqui na maquete. Só que nem tamanho real está representado por litro. E aqui na maquete está representado por centímetro. Centímetro é um submúltiplo de metro. E metro é diferente de litro, eu tenho grandezas diferentes. Eu preciso colocar pelo menos na mesma grandeza aqui nesse primeiro momento. Como eu faço isso? Eu faço isso através dessa informação aqui. Olha, ele me deu que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Decímetro cúbico é um submúltiplo de metro. E se ele está me dizendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, eu posso dizer que essa capacidade aqui, 28.080 litros, ela é igual a 28.080 decímetros cúbicos. Simplesmente coloquei o decímetro cúbico aqui no lugar do litro, porque essa é uma relação que ele me deu. Aí, se eu comparar com esse valor aqui de baixo, olha, 28,08 centímetros cúbicos, eu terei duas capacidades, a capacidade em tamanho real e a capacidade da maquete, com submúltiplos de metro. Agora eu estou trabalhando com a mesma unidade aqui, com a mesma grandeza. Não com a mesma unidade de medida, com a mesma grandeza. Aqui relacionada a metro e aqui está relacionada a metro. Só que decímetro é diferente de centímetro. Eu preciso ou colocar tudo em decímetro ou colocar tudo em centímetro. Como as medidas aqui estão em centímetros, eu vou pegar esse decímetro aqui e vou transformar em centímetro, para que eu possa fazer a comparação e encontrar qual foi a escala que o arquiteto usou. Como é que eu faço essa transformação? Para fazer essa transformação, você precisa entender a relação entre decímetro e centímetro. Um decímetro ele é igual a 10 centímetros. E um centímetro ele é igual a 0,1 decímetro. Essa é a relação entre essas duas unidades de medida.
O decímetro ele é um múltiplo do centímetro, 10 centímetros aqui representa um decímetro, e 1 centímetro é um submúltiplo de decímetro, ele é a 10ª parte de um decímetro. Se eu quisesse transformar de centímetro para decímetro, eu faria essa transformação aqui. Como eu quero fazer de decímetro para centímetro, eu vou fazer essa substituição aqui. Eu não vou utilizar isso aqui, eu vou utilizar isso aqui. Assim como no lugar de litro eu coloquei decímetro cúbico, no lugar do decímetro eu vou colocar 10 centímetros. Fazendo aqui embaixo, olha, 28,080 decímetro cúbico. Eu posso dizer que isso aqui é igual a 28,080. No lugar do decímetro, eu vou colocar 10 centímetros elevado ao cubo. Simplesmente troquei esse decímetro aqui por 10 centímetros. Com isso, eu terei 28,080. 10 ao cubo é 1000. Centímetro ao cubo é centímetro ao cubo. Daqui eu tenho 28,080. Multiplicando por 1000, vou só acrescentar 3 zeros aqui, centímetros cúbicos. Veja, o que eu fiz aqui foi transformar 28.080 decímetros cúbicos em 28.080.000 centímetros cúbicos, porque é assim que eu represento essa medida em centímetros cúbicos. Eu tenho a medida em decímetros cúbicos e transformei ela em centímetros cúbicos. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso dizer que isso aqui é igual a 28.080.000 centímetros cúbicos. E aqui da maquete eu continuo com 28,08 centímetros cúbicos. Veja que agora eu tenho a capacidade da caixa d'água em tamanho real e a capacidade da caixa d'água da maquete. Os dois estão representados através de centímetro cúbico. Agora eu posso fazer uma relação aqui entre eles. Qual a relação que existe entre 28.080.000 centímetros cúbicos para 28,08 centímetros cúbicos? Qual a relação que existe entre esses dois valores? A relação que existe entre eles é que esse de cima aqui, se eu dividir ele por 1 milhão, eu tenho esse de baixo. Porque aqui é um número inteiro, tem uma vírgula aqui. Se eu dividir ele por 1 milhão, eu vou correr essa vírgula 6 casas decimais para a minha esquerda. A vírgula vem para cá, que é exatamente esse valor aqui da maquete, olha, 28,08. Então, o que eu tenho é a capacidade da caixa d'água em tamanho normal, 28.080 milhões, né? 28.080.000. Se eu dividir isso aqui por 1 milhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu terei como resultado a capacidade da caixa d'água na maquete. Isso aqui é centímetro cúbico, isso aqui é centímetro cúbico. A relação entre esses dois valores é essa aqui. Eu tenho o tamanho real que está dividido por 1 milhão. Só que o que eu encontrei aqui foi apenas a relação entre os dois valores. Peguei a capacidade aqui dada em litro, transformei em decímetro cúbico, depois transformei em centímetro cúbico, fiz o cálculo aqui da capacidade da maquete, fazendo a multiplicação aqui das medidas que ele me deu, e agora eu encontrei a relação entre os dois valores. Eu tenho o tamanho real dividido por 1 milhão. Como eu sei qual dessas escalas aqui representa essa relação aqui entre as medidas do tamanho real e a medida da maquete? Para responder essa pergunta, você precisa entender o conceito de escala. Quando eu digo que essa escala está 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000, 1 sobre 100.000, veja que aqui nem tem o valor de 1 milhão, não tem 1 sobre 1 milhão. Se tivesse 1 sobre 1 milhão aqui, você já marcaria 1 sobre 1 milhão achando que estaria correto, e não está. Por que não? Porque essa escala aqui, ela está nesses valores aqui, onde eu tenho 3 valores de medida da caixa d'água. A maquete está colocada não em capacidade total, ela está no produto aqui de 3 medidas. E se eu tenho o produto aqui de 3 medidas, significa que esse meu denominador aqui e esse numerador aqui também será o produto dessas 3 medidas. Não foi assim que nós encontramos a capacidade aqui da caixa d'água na maquete? A mesma coisa é a capacidade aqui do tamanho real. Você vai calcular uma medida, pela segunda medida e pela terceira medida. São 3 medidas diferentes. E cada uma dessas medidas aqui é o que estará nessa escala. Se for 1 sobre 10, aqui será o tamanho real dividido por 10, aqui será o tamanho real dividido por 10, aqui será o tamanho real dividido por 10. Mas quando eu multiplicar isso aqui, dará a capacidade total dividido por 1000, porque será 10 vezes 10 vezes 10. Os denominadores aqui serão multiplicados. A mesma coisa se for uma escala de 1 sobre 100, aqui eu teria uma medida dividida por 100, aqui teria uma medida dividida por 100, aqui teria uma medida dividida por 100. Então, quando eu fizer o cálculo da capacidade aqui,
eu teria a multiplicação dos numeradores, que é a capacidade total, dividido por 100 vezes 100 vezes 100. Assim como se fosse 1000, seria 1000 vezes 1000 vezes 1000. Se fosse aqui de 10.000, seria 10.000 vezes 10.000 vezes 10.000. Então, esse 1 milhão aqui, ele representa um desses valores aqui ao cubo. O que você precisa encontrar é qual desses valores aqui elevados ao cubo dá esse valor aqui, de 1 milhão, que foi a relação que nós encontramos entre as duas medidas. Se eu pensar em 10 ao cubo, 10 ao cubo será 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é igual a 1000. 1000 é igual a 1 milhão? Não é. Então, a escala não vai ser de 1 sobre 10. 100 ao cubo. 100 ao cubo será 100 vezes 100 vezes 100. 100 vezes 100 vezes 100, aqui tem 2 zeros, aqui tem 2 zeros, aqui tem 2 zeros. Isso aqui será 1 seguido de 6 zeros. Aqui dá 1 milhão. 1 milhão é a relação que nós encontramos? É. Se 1 milhão é a relação que nós encontramos, então a resposta para a pergunta, a escala usada pelo arquiteto será a letra B, 1 sobre 100. Se eu colocar 1000 ao cubo, será 1000 ao cubo. Isso aqui será 1000 vezes 1000 vezes 1000. Tenho 3 vezes aqui. Isso vai dar uma sequência de 9 zeros. 3, 4, 5, 6. Veja, 10 vezes 10 vezes 10 eu tenho 3 zeros, o resultado é 1000. 100 vezes 100 vezes 100 eu tenho 6 zeros, o resultado é 1 milhão. 1000 vezes 1000 vezes 1000 eu tenho 9 zeros, o resultado é 1 bilhão. Mas nós já vimos aqui o valor que representa o 1 milhão é 100 ao cubo, que será 100 vezes 100 vezes 100. Novamente relembrando, de onde está vindo esse 100 vezes 100 vezes 100? 10 vezes 10 vezes 10. Esses valores estão vindo desse produto aqui, olha. Esse valor que ele me deu aqui na maquete está numa escala que pode ser 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000, 1 sobre 1 milhão. Se o valor final aqui, a capacidade, está dividido por 1 milhão, significa que eu tenho 3 denominadores aqui que o produto deles será 1 milhão. Porque a escala 1 sobre 10 é o valor real dividido por 10, que vai dar 2 centímetros. O valor real dividido por 10, que vai dar 3,51. O valor real dividido por 10, que dará 4. Isso vai dar 10 vezes 10 vezes 10. Se a escala é 1 sobre 100, aqui terá a medida real dividido por 100. Aqui terá a medida real dividido por 100. Aqui terá a medida real dividido por 100. Que no caso vai dar 100 vezes 100 vezes 100, que vai ser 1 milhão. Então, a escala utilizada pelo arquiteto foi 1 sobre 100. A escala que ele utilizou para representar uma caixa d'água com uma capacidade de 28.080 litros, através dessas medidas aqui, foi de 1 sobre 100. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloque aí no comentário qual foi sua dúvida, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida para você. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, que todos os dias nós colocamos resoluções do Enem, assim como de conceitos matemáticos, para que você não se perca mais e não tenha mais dificuldade com matemática. Beleza? Desejo bons estudos e até a próxima aula.